classificar. Aí, Arnaldo... E perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil também para o Criciúma. Isso mesmo. Exato. Aí, Arnaldo, faço uma provocação a você. Pode fazer. Falando agora do derrotado do Clássico Paulista, o São Paulo. Uhum. Falta elenco, falta saúde, falta não sei o que e tal. O Bragantino é melhor que o São Paulo? Não, mas o Bragantino não joga a maratona. Uhum. Simples assim. O Ceará não joga a maratona. Né? Enquanto o São Paulo fez 13 partidas, foi perder a primeira desde o Paulista, o Bragantino joga no Brasileiro e depois ele joga no Brasileiro. Aí jogou uma partida na Copa do Brasil. Né? Então, sem contar a pressão, né? Totalmente outra coisa. Isso, né? Claro. E tem um bom treinador, o Bragantino. O Fernando Seabra é um bom treinador. Acho que o time joga certinho, tem um padrão. A questão aí, Tironi, é a gente também colocar os clubes que disputam as mesmas coisas. São Paulo disputa a mesma coisa que Flamengo e Palmeiras. Tem condição de acompanhar os dois? Não tem, né, cara? Agora, ele faz uma Libertadores melhor que a do Flamengo. Faz uma Libertadores parecida com a do Palmeiras. Certo? Uhum. Né? Então, acho que o São Paulo se parece mais com o Inter. Essa é a questão. O elenco, o tipo de jogador. O Inter está começando a sofrer agora o que o São Paulo sofreu no início da maratona, que é os jogadores mais experientes, mais velhos estourarem. O exemplo do Inter... Arnaldo, Oi. o que é mais importante para o Inter? Sair da fila do Brasileirão ou ganhar a Libertadores? Então, Juca, mas o Internacional de Porto Alegre é uma ótima pergunta, porque tem gente que acha que o Internacional de Porto Alegre hoje é o Internacional de Porto Alegre da década de 70, do Enio Andrade com aquele elenco, e que o São Paulo é o São Paulo do Telê, capaz de disputar título brasileiro com Palmeiras e Flamengo. Não tem a menor condição. Quando que o Internacional de Porto Alegre vai ter condição de disputar para ganhar um Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Na atual ele já foi vice alguma vez, outra. Está cada vez mais distante. A distância dele e do São Paulo para o Palmeiras e Flamengo, ela vai aumentando. E o Inter se esfolou na parte econômica para tentar chegar e não chegou e está com um buraco. Isso, está um buraco gigante, como o São Paulo. Dívida, como o São Paulo. Jogador ou muito velho ou muito novo, como o São Paulo. Só que o Inter, que ganhou o estadual, pelo menos, né, Juca? Porque tinha essa situação também no estadual. Uhum. Então deu para ele, deu uma folga, mas cobra o seu preço também de início de temporada. A imagem do Ener Valencia saindo em Medellín é a imagem do São Paulo, há um mês. Só que o São Paulo sobreviveu melhor a essa carnificina. Agora começam a voltar alguns jogadores. Talvez o São Paulo agora com jogos em casa, mais jogos em casa, consiga, enfim, vencer e não só não perder. Né? Ontem ele ficou no meio do caminho. Quando ele tentou ganhar, ousou, arriscou, ele esteve para ganhar, teve 2 chances para ganhar e ele perdeu na última bola. Simples assim. Tem gente que faz uma maior crítica lá. Aliás, o Mauro sempre fala, olha, eu vou ainda um dia comentar em TV aberta, porque é mais fácil. É mais fácil, tem uma fórmula para comentar em TV aberta. Tira o cara... Não, você não vai conseguir. Não vou. Você não é ex-jogador. Não, Você não é ex-jogador. Eu tô brincando. Você é ex-jogador, você... Eu tô brincando, Trajano, mas eu tô só brincando. É que assim, existe uma certa fórmula, né? Que é reforçado. O São Paulo é muito grande, o Inter é muito grande, então tem que tirar o volante e botar o atacante. Uhum. Ou tira o zagueiro e põe o... Né? Você sabe, se põe o zagueiro, tira o atacante. E tem uma dificuldade imensa em entender o contexto e também a questão tática. Por exemplo, o São Paulo tem uma situação com esse Cédric e com o Ferrarese que é muito interessante taticamente. Que ele se adapta ao time dependendo da situação. Quando o São Paulo, você vê, o Zubeldia faz a alteração aclamada pela... Põe atacante. Põe lá o Ferreirão, o garoto, no lugar do Cédric, o São Paulo perde aquele controle do lado esquerdo do campo do Palmeiras, que é muito forte. O Palmeiras tem 2 lados fortes. No primeiro tempo, com o Piquerez ali, o Piquerez não conseguiu passar do meio de campo, porque tinha um outro lateral batendo com ele. Quando entra o menino, o que acontece? O menino não consegue agredir e o Piquerez começa a passar todas as vezes. Mas aí não tem o comentário, putz, não deu certo a substituição. E é assim, ou o Zubeldia tem o Cédric, 37 anos que estava parado, ou o Ferreirão, que tem 17, que estava subindo. Aí não tem segredo, cara.
Quando começa, é o que o Danilo falou, quando começa a usar o banco, quando começa as trocas, aí fica a comparação, é muito gritante. E não que o São Paulo não tenha bons jogadores, o São Paulo tem bons jogadores. Só que alguns jogadores, os principais, o principal não pôde jogar no gramado sintético, não quis jogar. Né, para não ter uma outra lesão. Então são mundos diferentes. São Paulo está para Internacional, não está... Por quê? Porque Internacional também joga a Libertadores e é uma competição difícil. O Bahia tem mais elementos do que o São Paulo e que o Inter. Mais elementos jogadores. Jogadores jovens, jogadores têm mais capacidade de trocar o Rogério Ceni do que o Roger e que o Zubeldia. O Zubeldia, no São Paulo, ele achou algumas alternativas, né? Que fez, como você disse, o São Paulo ficar 12, 13 jogos sem perder. E que o Internacional, na primeira vez que foi poupar, tomou 4 do Botafogo. Então a gente também vê um pouco dessa diferença. Ontem, por exemplo, no jogo do São Paulo e Palmeiras, eu achei que o Juan Tressoldi foi muito bem. Teve um combate com o Flaco intenso ali, muitas faltas para lá e para cá, mas gostei dele, gostei do Marcos Antônio. Tem a questão do Ferrarese e do Cédric também, que foi importante para o São Paulo. E isso a gente vai ter que ver se o Roger Machado vai conseguir fazer no Inter. Na primeira tentativa que ele poupa time, ele toma 4 do Botafogo, que está longe de ser o Botafogo, como a gente bem sabe, né? Que a gente sabe que o Botafogo, tanto é que tinha 7 mil pessoas lá no estádio. Então, a única coisa do São Paulo que para mim é o ponto aí, eu concordo com o Arnaldo das limitações, eu acho que não dá para competir com o Palmeiras e com o Flamengo, mas eu acho que o São Paulo não poderia ter sofrido como sofreu um pouco com o Náutico, não poderia deixar de fazer pontos contra o Sport no Morumbi. Fortaleza. Contra o Fortaleza teve a chance do pênalti. Então, quando a gente for ver São Paulo e Flamengo, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava se ajeitando, né, quando pegou o São Paulo, eu acho que não tem muita competição. Agora, para o restante, o São Paulo tem que jogar melhor. E aí eu entendo, claro que na comparação com o Bragantino não tem a pressão que tem, não tem um calendário, o Ceará, a mesma coisa, mas o São Paulo pode jogar um pouco melhor em relação a esses adversários. Mas quando vai pegar Palmeiras, quando vai pegar... Aí assim, ontem para mim o jogo do São Paulo, a estratégia foi boa. Foi um jogo ali para tentar sofrer menos. No segundo tempo, quando tentou mexer um pouco, conseguiu incomodar, mas não parou então, na né, sua Danilo, limitação. agora, para ganhar do Fortaleza, do Sport, de qualquer time, o São Paulo precisa ter algum jogador que faça alguma coisa ou fora da curva ou melhor do que os que tem. O Oscar estreou ontem no Campeonato Brasileiro. Sim. Ontem. O Lucas jogou 20 minutos no Campeonato Brasileiro. Agora, em tese, eles vão voltar. O Roger está mais distante disso. Porque os caras estão saindo agora do Inter, machucados. Não estão voltando como os do São Paulo, né? E aí, agora, o São Paulo com uma situação na Libertadores encaminhada diferente do Inter. Então, talvez agora o São Paulo consiga dar uma deslanchada em termos de resultado e volume de jogo. Mas nessa situação... Até então, foi uma questão praticamente de sobrevivência. Né? Aí, ô Mauro, só que aí quando a gente olha a tabela, tá lá em 16º lugar. E a sinal, a luz laranja tá acesa, porque agora, esses jogos aí que o Arnaldo falou, tem que jogar contra o Grêmio, contra o Mirassol, contra o Bragantino. Quem é o outro time? Grêmio, Mirassol e Vasco, em casa. Isso, então é tudo ali, né? Tem que ganhar esses três jogos. Você tem que ganhar esses jogos. E aí, quando você perdeu, como você não ganhou do Sport, que não ganha de ninguém na primeira rodada... Agora essa conta chega, Mauro. Isso aí é a agenda positiva do São Paulo. Uma vitória. O São Paulo, se o Santos vencer hoje, o São Paulo será o time segundo, né, do ranking de vitórias, né? De baixo para cima. Isso, só ganhou um. Só o Sport que... Não, o Sport não existe, gente. Quem viu o jogo ontem, o Sport que não venceu, né? É meio cobertor curto, né? Então o São Paulo está bem na Libertadores, mas poderia estar mais bem colocado no campeonato, né? Alguns desses empates aí o time deveria ter vencido. O Sport é um deles. Então, aquela coisa, o Atlético Mineiro ganhou 2 jogos, já está lá com 12 pontos. Põe 4 pontos aí, ó. O São Paulo estaria ali junto com o Bahia e com o Atlético Mineiro. Então, assim, o São Paulo agora vai ter a vantagem também. Ele está tranquilo na Libertadores. Então, ele pode se concentrar nos jogos do Brasileiro. É hora de fazer escolhas. Eu quero ser a melhor campanha. Não é o mais importante nesse momento. Já está classificado. Então, tem que dar uma atenção maior aos jogos do Campeonato Brasileiro e vai administrando. Porque mais importante do que você ser o time de melhor campanha, a segunda melhor campanha, é estar classificado, vá para o mata-mata, né, e tentar melhorar a situação no campeonato. Porque um campeonato,
atrapalha você vai bem em um campeonato, vai mal no outro, uma coisa atrapalha a outra. É igual o caso que eu falei do Felipe Luiz, que precisa enxergar isso. Ele está fazendo uma boa campanha no Brasileiro, ok, mas está mal na Libertadores. Não tem como ignorar isso. E o São Paulo, agora, se ele entra no rebaixamento, pô, legal, o São Paulo tem a segunda melhor campanha, digamos, né? Atrás só do Palmeiras. Pô, mas está no Z4. Isso tumultua o dia a dia, isso pesa demais. Então agora o São Paulo precisa se preocupar em investir nos jogos do Brasileiro e vencer para fazer alguns pontos a mais.